pessoal, começando mais um N, o seu, meu, nosso programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje abrindo a nossa terceira temporada, 3 anos de N no ar. Muito bem-vindo, minha bancada, André Carvalho, grande amigo flamenguista. Pô, hoje estamos de ressaca, mas tudo bem, estamos aí firme e forte. Tudo bom, André? Seja bem-vindo. Terceira temporada, irmão. Três anos não é para qualquer um no meio dessa vida tão volátil, tão efêmera e tão em tempos líquidos. Durar 3 anos não é tarefa das mais fáceis, e só você sabe melhor do que eu responder que você é o pai da criança, está desde o princípio, o cu entrando no meio do processo. Verdade. Pô, ainda veio com modernidade líquida, assim, tô Bauman aqui, né? O homem tá esperado. Tá bacana. Rebeca estreando na bancada. Rebeca, que também, né, já foi nossa entrevistada, assim como você, André. Pô, estreando aqui no primeiro programa da terceira temporada. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada, gente. Prazer agora estar desse lado. Kátia, já semana passada, quer dizer, a última apresentação, né? De vocês foi comigo. Encerramento da segunda temporada. Da segunda. Exatamente. Pô, muito Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. A nossa convidada de hoje é a Kátia Marim Treviso, jornalista, especialista em marketing, trabalhou por mais de 20 anos no grupo Schindler, aliás, desculpa. Schindler. Líder de mercado no segmento de elevadores no Brasil, à frente da sua empresa de comunicação, Azulca Press, é produtora e apresentadora no canal Conversa de Elevador, em que compartilha informações para profissionais da área comercial das empresas conservadoras de elevadores. Gente, eu estou com a afta aqui, tá meio atraindo aqui na hora de falar, mas vamos lá. É apaixonada por inteligência emocional e comunicação consciente, fazendo com que esses temas sejam a base da sua atuação como instrutora, mentora, palestrante e conteudista. Aos 49 anos, está em transição capilar, assumindo os cabelos grisalhos, o que tem se tornado também um assunto contra o etarismo e os padrões exigidos às mulheres no mercado de trabalho. Rapaz, que legal isso, hein? Para começar, 49 anos eu não acredito. Pelo amor de Deus, não acredito mesmo. Isso aí você está enganando a gente. Seja muito bem-vinda, Kátia. Muito bacana receber aqui, ter você como a nossa primeira convidada da nossa terceira temporada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco de cada um dos temas aí, que são super atuais, inteligência emocional, etarismo, né? A imagem da mulher, então tem bastante temas aí para a gente falar. E é um prazer poder abrir essa temporada, eu e os meus cabelinhos brancos e os meus 49 anos. Você quer que eu mostre o meu RG para você? Não, a gente acredita. Ele já buscou, ele sabe tudo, Kátia. Já buscou, mas a gente não acredita. A gente não acredita, porque, olha... Muito, muito bem. Bom, a Kátia, ela é paulista, corintiana, gente. Eu estava olhando aqui, ela deve estar super contente, porque o Corinthians está engolindo o peixe aí, atropelou recentemente. Ela é formada em jornalismo, como falamos aqui, tem pós em comunicação, marketing. Ela fez uma recente, bem interessante, psicologia industrial e organizacional. Isso é bem legal também, enfim. Temos assunto. Então, vamos lá. Meu amigo André Carvalho, vamos ao nosso primeiro momento YouTube da terceira temporada. Para começarmos bem e darmos sequência ao bom desenvolvimento do nosso trabalho, a gente pede para que a audiência se inscreva no canal, acione o sino das notificações, engaje. E o engajamento, como todos aqui, os que acompanham o canal são conectados à comunicação. Engajamento é você interagir. Interação pressupõe aqui no YouTube você comentar, trocar uma ideia virtual conosco, escrevendo algo. E a gente conversa com você também. Aí temos mais exposição nesse grande oceano que é o YouTube. Muito bem. Rapaz, você hoje está poético. Você está legal, abriu o programa André, falando assim, em Bauman, está poeta. Hoje ele está legal, está bem bacana. Se eu não for hemorrágico. Está inspirado. Pô, eu queria agradecer... assim, não é André. Lógico. Eu queria agradecer a presença de você do outro lado da telinha, que já nos conhece. Seja sempre muito bem-vindo.
E para quem está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, vamos lá, né? Vamos começar a nossa resenha, vamos começar a bater esse nosso papo. Você quer abrir, Rebeca, já que você está aqui estreando? Não. Você... Pode ficar então tá bom, porque eu falei, bom, vamos dar, né, para ver se a Rebeca quer abrir, mas vamos deixar a Rebeca aquecer. Eu queria falar um pouquinho inicial, porque o marketing, todo mundo aqui, praticamente, a gente fala bastante, é um assunto que a gente vai falar, logicamente, mas eu queria falar um pouquinho que a gente falou de idade, e, de fato, eu não estou fazendo média nem mídia, mas não aparenta a idade, mas é muito interessante o assunto hoje do etarismo, né? O etarismo ele está nas pautas, né? Em vários lugares, em vários portais, em vários jornais e por aí vai. E é interessante porque você vê muitas vezes quem comenta muito sobre o etarismo e quem tem muito preconceito com pessoas de mais idade. Bom, gente, eu estou com 52, tá? Vou fazer 53 em agosto. Então, o André também já coroa. O mais novo aqui é a Rebeca. A Rebeca é a mais nova, mas, de qualquer forma, a gente está aqui mais ou menos na mesma faixa dos cinquentões, né? A Rebeca, exceto ela, mas a gente está nessa 32. faixa. Mas que vai chegar lá, né, Rebeca? Você vai chegar lá. Espero. Eu acho que... Espero chegar tão bem como vocês. Vai chegar super bem. E eu acho que esse é um assunto interessante, porque as pessoas que falam muito, e muitos críticos, né, você vê que geralmente tem menos idade, parece que a pessoa não pensa que vai chegar lá, né, vai passar também. Entendeu? Ou seja, não só a experiência, a maturidade que a gente adquire ao longo do tempo, que favorece, né, favorece bastante, e eu diria que seria até uma vantagem competitiva, né, mas você estar produtivo, né, você se sentir produtivo, estar produtivo. Acho que isso é um assunto muito interessante. André, você que está poético hoje, você quer aproveitar o gancho também, né, sobre etarismo? Eu sei que você gosta do assunto. O que acontece? Eu vou acabar comendo metade da resposta da convidada. O que acontece? Hoje, a gente tem condições de expandir as condições de vida. Então, é aquela velha história, os 30 são os novos não sei o quê, os 50 são os novos... Aí você vê que as pessoas cada vez mais produtivas, que a gente está com expectativa de vida maior, e aí o mercado diminui, ele achata, né? Ele quer utilizar as pessoas de 20 a 30. Passou de 30, já começa a olhar assim, 40, então chegou a 50, eu fiz 50 esse ano, já começa a olhar mais estranhamente, né? E aí empurra para empreendedorismo. O empreendedorismo acaba não sendo uma escolha, mas acaba sendo uma opção, a única opção que tem. Então, não é legal. O interessante é quando há escolha. Espera aí, nós vamos avançar a resposta, tem que deixar para a convidada. Eu não sou convidada de hoje. Então, vamos seguir nessa linha de raciocínio. O que você acha, Kátia? Tem sentido, faz sentido o que o André está falando, e, de fato, a gente acaba sendo empreendedores por falta de opção, né? Eu acho que assim, tem dois pontos aí que na minha resposta que eu acho que vale a pena a gente observar. A primeira é que é fato, né? Nós vamos viver pelo menos até uns 80 anos, se não mais. Cada geração que entra no mercado vai viver mais anos, né? Ciência, medicina, tudo contribuindo com isso. Se o mercado não dá oportunidade para os últimos 40 anos de vida, são 40 anos que a sociedade ativa vai ter que sustentar essas pessoas mais velhas. Então, assim, é uma questão de economia mesmo, né? É uma questão de mercado. A gente precisa resolver essa equação e rápido. E o Brasil tem muito a forma, né, de lidar com os problemas depois que eles estouraram. Né? E eu acho que a gente está nesse momento agora. Por quê? E aí, falando da segunda parte da minha resposta. Eu fui demitida, uma outra tema que eu no LinkedIn, né, que é demitida daí, com a hashtag que eu uso, eu fui demitida aos 45 anos, depois de trabalhar mais de 20 anos numa mesma empresa. Tive uma carreira que me deu a oportunidade de conhecer muito sobre o segmento de elevadores, né, que eu acabei me especializando, mas de diversas áreas, eu passei por diversas áreas lá dentro, né, mas aos 45 anos eu senti esse baque, né, o meu currículo
era muito bom, né, para vagas, para começar tudo de novo aos 45 anos, e era isso que muitas empresas me propunham, né? Então, mas você saiu de lá como gerente, mas a gente tem aqui um cargo de analista. E aí as próprias empresas acham que a gente não vai ter ânimo para sustentar um recomeço de carreira. Né? Não, você não vai aguentar um ano como analista, porque você era gerente. Ao mesmo tempo, as empresas que têm vagas que se encaixam no nosso perfil, no nosso currículo, nem sempre tem o budget, o orçamento para pagar os nossos salários. Né? E aí você fica numa sinuca de bico mesmo. O André falou, você é empurrado para o empreendedorismo. E o que acontece? Aos 45 anos, se você não se preparou para ser empreendedor, vai ser bem difícil, né? Então, como eu vi muitos colegas, e vejo todos os dias no LinkedIn, as pessoas torrarem todo o seu patrimônio no reinício de um negócio que nem sempre dá certo, né? E por exemplo, eu tive filhos com 30 e poucos anos, meus filhos são adolescentes, eles ainda precisam do meu apoio, do meu amparo financeiro e econômico, né? Só que o mercado de trabalho eu acho que eu não tenho mais essa necessidade, né? Que eu já estou no meu fim de ciclo econômico. Então é isso, né? Ou a gente encara isso de frente e dá um jeito, ou vai ficar muito pesado para a moçada que está aí no mercado. Então quem tem 20 anos, né? Hoje precisa pensar sobre isso, porque senão eles vão sustentar a nossa, né? Que eu odeio esse termo, mas a nossa velhice. E é isso mesmo, né? E é muito injusto, porque a gente ainda tem muita coisa para oferecer. Sandro, deixa eu dar dois detalhes aí na fala, complementares à fala da Kátia. É o seguinte: primeiro, do que ela falou, já passei isso em casa, década de 80, para você ver como eu sou velho, sou cinquentinha. Meu pai ficou desempregado, e ele também, mesmo caso que a Kátia falou, um currículo bom. E a empresa falou: olha, você é um Rolls Royce, a gente está precisando de Fusquinha. E ele falou assim: filho, eu tenho dois filhos, na época eu e minha irmã só, tenho uma família para criar, eu vou suportar isso. A Cátia também fez essa menção. E outra é uma informação: minha esposa é atuária e ela lida com previdência. Então, para quem não conhece, aqui já tivemos um convidado 2 vezes, que ele é de segurador, ele é atuário de seguradora, e ela fez uma pesquisa, e nessa pesquisa dizendo o seguinte: por essa questão de mercado, as pessoas que estão aposentadas, muitas das vezes, eles são o cabeça da família, eles sustentam a família. E aí, com essa reforma previdenciária que querem tirar, né, que houve e tal, e que cada vez mais mexe, como é que vai fazer as famílias brasileiras, que muitas das vezes são sustentadas, bancadas por essas pessoas que sobrevivem da previdência social, não de uma previdência complementar, que é algo mais moderno, né? Vamos considerar que a previdência complementar ela é muito da década de 90. Então, uma geração anterior não se preparou, 90 começa a iniciar, vamos lá de 2000 para cá. São 2 gerações, eu considero cada década como uma geração. Então, são 2 gerações e uma cultura se estabelece efetivamente quando você pega umas 5 gerações. Você pega 50 anos para você estabelecer, apesar de termos uma população que está muito rápida, mas ela é tão rápida para o aprendizado quanto rápida para o esquecimento, né? E aí essa conscientização de economia é uma coisa que vai levar mais tempo. Verdade. Essa pauta, Sandro, que a Kátia levantou, é bem relevante para essa questão do empreendedorismo, porque, de fato, 88% dos empreendedores, eles começam por falta de trabalho, né? Então, a mulher já tem essa dificuldade, né, de inserção no mercado de trabalho, a gente sabe disso, de diferença de gênero e tudo mais. E quando chega nessa terceira idade, tem um agravamento, né, de reposicionamento, que todas essas dificuldades que a Kátia falou, né, ou do salário, da função, e aí o empreendedorismo acaba sendo uma saída para as mulheres, né, que estão vivendo isso, e a economia criativa também, né? Não sei se vocês conhecem, eu estou fazendo mestrado nessa área, e o artesanato, fiquei impressionado, o artesanato é muito forte, né, na presença feminina, e acaba sendo uma fonte de renda muito importante aqui no Brasil, 90% são mulheres, e acabam desenvolvendo essa atividade, e se ocupando, né, é uma terapia. Falando de longevidade, minha avó tem 97 anos, então, assim, eu espero muito chegar nessa fase também, e ativa,
né? Assiste YouTube, ela assiste canal de YouTube de artesanato, está sempre produzindo coisas, né? Então, é muito importante ter essa mente ativa, né? Ô, Rebeca, aí você me puxou um outro tema que eu tenho ouvido e assistindo bastante, né? Fala-se que para a gente ter uma boa velhice, né, a gente precisa ter uma boa idade média, né? Então, o que é isso? Se você começa a se cuidar aos 20, aos 30, é mais garantia de que você vai chegar aos 70, 80 anos produtivo, a mente, né, processando com velocidade, né, com menos doenças degenerativas. Claro que tem muito do nosso próprio organismo, né, do nosso DNA, e muito do que está à nossa volta, né? Então, quem está em um ambiente mais saudável, é bem provável que tenha, né, ali as últimas 2 décadas, vamos chamar assim, de vida mais saudável. Mas a gente pode fazer isso. A gente tem ferramentas hoje que permite com que a gente chegue lá na frente mais saudável, principalmente a gente que é um pouco, né, a gente estou na cidade grande, tenho acesso a muitas coisas e tal, e aí por isso que é muito interessante, né, se a gente olhar esse tema, eu comecei a olhar esse tema no final dos 30, tá? Depois que os meninos, assim, ficaram um pouco, porque eu tenho 2 filhos, né, hoje adolescentes, eles começaram a ficar um pouco mais independentes, e eu olhei um pouco mais para mim, né, e aí fui olhar, como está a minha saúde física? Né? Eu estava com sobrepeso, eu só era trabalho e filho, trabalho e filho, trabalho e filho. Quando eu saí do corporativo aos 45 anos, eu estava com síndrome de burnout, mas não aceitava, né? Então, assim, se eu continuasse naquele ritmo, é bem provável que minhas 2 últimas décadas de vida seriam bem terríveis, né? Porque eu também tenho histórico familiar disso. E aí eu comecei a encarar isso um pouco mais de frente, sabe? Fala assim, poxa, eu já faço exercício físico, porque por conta de estar com obesidade, que já estava me prejudicando, eu fui correr, fui pedalar, fui fazer mais atividades físicas, eu organizei a minha alimentação, né? Aí, quando eu saí do corporativo aos 45 anos, eu falei, agora é hora de cuidar da minha saúde mental, porque o físico está até suportando, né? E eu acho que eu só não tive um burnout mais radical, mais forte, porque eu fazia atividade física, que eu comecei lá com os 30 e poucos anos. Então, foram 10 anos, né, me exercitando fisicamente, com regularidade, mesmo tendo filho, mesmo tendo trabalho, com esse objetivo, na verdade, de plantar agora para colher lá na frente, né? E agora eu acho que é o momento da saúde mental mesmo, né? Porque se você não dá conta da saúde mental, o corpo físico também acaba tendo sintomas. E a atividade física é fundamental nisso, né, também, ajuda muito. Eu falo isso porque eu sempre fiz atividade física, o André também eu sei que faz, provavelmente a Rebeca também. Enfim, a atividade física ela não é só uma coisa de padrões estéticos, mas é saúde, né? As pessoas acham que você está fazendo... Não, é saúde, né? Eu penso sempre assim. No meu caso, até uma forma anti-estresse, porque quando eu estou fazendo atividade física, eu estou ali como se eu estivesse numa terapia, entendeu? Funciona como uma terapia para mim. Então, eu acho fundamental. Eu acho que esse é um item bem bacana, bem interessante. Você ia falar uma coisa, Rebeca, que eu estou com um gancho aqui para falar. Diga lá. Eu ia perguntar se você conseguiu fazer esse planejamento de transição, Kátia, né? Quando você estava para ser demitida e começou a empreender, como que foi esse processo? Eu tinha uma fantasia que sim, mas depois eu descobri que não. Na prática, a teoria é outra. É a famosa diferença da realidade. Em prática. Posso continuar, Sandro? Você segura o seu gancho aí? Por favor. Então tá, é o seguinte, Rebeca, eu acho que essa é uma pergunta bem chave mesmo, né? Eu tinha uma assessoria de imprensa aberta com meu marido, desde que a gente casou, ele usou essa empresa durante um período, né? Aí, quando ele voltou para o corporativo, a gente deixou a empresa paradinha ali, esperando o nosso futuro, né? Então, foi uma coisa que estava ali guardadinha. Só que depois de 20 anos, né? Quando eu fui demitida, assim, o meu plano foi esse, falei assim, ó, um mês de férias, né? Para dar uma acalmada. No mês seguinte, eu pego a assessoria de imprensa e toco o pau.
é a minha área, eu conheço, nananã. E aí eu tomei um choque de realidade, né? Porque depois de 20 anos, a assessoria de imprensa não era mais nada daquilo que eu conhecia. Quando eu abri a assessoria de imprensa, não tinha gente, não tinha rede social, né? A gente fazia Lembro bem, né? Os bons tempos da assessoria de imprensa. Release era enviado, por e-mail, mas eu também trabalhei na época do fax, né? Que a gente mandava release por fax. Então, assim, era uma outra realidade. Aí eu fui estudar marketing digital. Falei, caraca, para poder voltar a trabalhar com assessoria de imprensa, eu vou ter que conhecer marketing digital, né? Na empresa em que eu trabalhava, marketing digital era visto assim meio como um mal muito necessário e que a gente não precisa disso, tá? O segmento de elevadores, inclusive, é bem fraco nessa parte de marketing digital, não é uma coisa que eles investem muito. E aí eu fui estudar. Cara, quando eu vi, eu estava assim 1 ano já com uma carteira de clientes, tá, trabalhando, mas, cara, eu não estava fazendo assessoria de imprensa, eu estava fazendo publicidade digital, entendeu? E eu estava muito satisfeita. Eu falei, o quê? Eu fiquei 20 anos, né, trabalhando em marketing, que apesar de eu gostar muito, não era o meu ideal de futuro, não era o que eu tinha planejado para mim, né? Mas aí a vida me levou a isso, eu curti, foi muito legal, mas é isso que eu quero. E, cara, eu fiquei 1 ano depois patinando para descobrir o que eu queria de verdade, sabe? Então, acho que é por isso que eu te falo, assim, a fantasia, ela está bem distante da realidade. E outra coisa, né? Você está na CLT, é uma outra pegada. O empreendedor, ele tem que dar seus pulos, fazer muitas coisas que a gente não está acostumada na área corporativa. Então, assim, foi bem, eu não digo que sofrido. Se a gente olhar os últimos 2 anos no corporativo, eu acho que eu sofri mais, tá? Com entrega, muitas mudanças e tal. Não foi tão sofrido nesse ponto, mas foi de muito aprendizado, muito bate, volta, cai, levanta, tenta, até funciona, mas aí você vê que não era bem aquilo. E aí a gente acaba também caindo muito na mão de gurus, né? Da atualidade. Aí você fica comprando esses cursinhos que te prometem milhões de coisas, aí quando você vai ver, você fala, cara, Sandra adora. Kátia, não vamos entrar nesse assunto, não, porque esse assunto eu adoro, isso dá uma polêmica danada, nossa senhora, vou te falar. Olha, Sandra, tem coisa até boa por aí, tá? Mas a gente vai mesmo, a gente está despreparado, a gente não sabe separar o que é bom do que não é, tá? E isso é importante a gente falar, assim, não estou criticando nenhum nem outro, tá? Mas, assim, a pessoa que ficou muitos anos no CLT, quando ela se vê para empreender, não é uma pessoa de 20 anos que tem uma outra pegada para empreender, é um outro momento. Então, a gente tem que estar muito atento a essas armadilhas que a gente cai, sabe? E eu sempre digo aqui que não acreditem nesses gurus que falam que vai dobrar o seu patrimônio, dobrar o seu faturamento em 3 meses, em 4 meses. Gente, por favor, né? Ele dobra o dele, né? O seu não, mas o dele ele dobra com certeza. Sandro é o guru do antiguruísmo. Eu sou, cara, é impressionante. Eu defendo mais a parte acadêmica, a verticalidade no estudo, aprofundamento no estudo. Esses gurus não sabem nada, a maioria não sabe nada, a grande maioria não sabe nada, e eles são 7-1. Eles estão. Eu te ajudo? Rapaz, ajuda o quê, cara? Ninguém ajuda nada. Aqui é todo mundo profissional. Aqui, eu ajuda, enfim. Estou entrando numa seara que não. Sandro, isso é neurolinguística, eu te ajudo. Pois é, vamos lá. A nossa convidada, a Kátia, ela falou que foi demitida aos 45 anos, após 20 anos e tudo mais. Isso me deu um gatilho, 2, na verdade. Um, referente tem se falado muito de demissão humanizada, tem se falado bastante. A gente eu vou aproveitar até para pegar aqui, a gente está a 5 minutos do nosso momento audiência, eu vou pedir aí para o editor, roda a vinhetinha aí, amigo, para poder a gente começar o momento audiência e também falando aqui da Kátia o assunto. Diz o seguinte, a Cláudia, que pede para não se identificar, né, o nome com sobrenome e tudo mais, e o nome dela não é Cláudia também. Bom, Kátia,
O André é jornalista, eu sou jornalista de formação também. A Rebeca, ela é designer da Flow Studio Designer, lembrei, viu, Rebeca? Jabá, momento jabá. Boa. E é o seguinte, ela manda para a gente aqui uma matéria da BBC News e ela está nesse grupo aqui. Fui demitida com 35 colegas por vídeo. Ex-funcionários criticam forma desrespeitosa das demissões em massa de startups brasileiras em crise. E aí, na matéria, eu fui buscar, né, fui apurar para ver primeiro, para ver se a gente não ia dar uma fake news. Mas não é fake news. Na matéria diz o seguinte, que os trabalhadores demitidos dizem compreender o cenário macroeconômico, as dificuldades enfrentadas pelas empresas e a natureza volátil de negócios novos e inovadores, mas criticam a forma considerada desrespeitosa como muitas dessas demissões coletivas têm sido conduzidas. E aí eles citam algumas empresas, tipo Facile, Cavac, Vetex, Favo, Quinto Andar. Gente, a gente está falando de startup conhecida, tá? Eu conheço todas, inclusive, aqui, que foi citada na reportagem. E, enfim, a temperatura sobe aqui, você aprofundando, a temperatura vai subindo. Enfim, a pergunta que não quer calar é o seguinte, e eu já fiz essa pergunta outras vezes, mas é impressionante como é que entramos numa pandemia em 2020, então, na época, muito se falava, né, do ser humano ser mais... Vamos aproveitar o momento, né? Vamos aproveitar, falava muito em gratidão, soft skills e por aí vai. Palavrinhas da moda, né? Falava de uma outra que me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro, mas, enfim, falavam várias palavrinhas de efeito e a gente viu o que passou agora na pandemia. Aliás, não passou, né? A gente ainda está em pandemia, porque tem uma nova onda, né, assolando o mundo, e a gente aqui está passando por começou essa nova onda again, e a gente vê no decorrer desse tempo que todo esse discurso, né, de sermos mais humanos, sermos mais, digamos assim, o que está me fugindo a palavra? Empatia, lembrei. Sermos mais empáticos e por aí vai. Não rolou, ao contrário. O ser humano é egocêntrico, sempre pensa no seu próprio umbigo, estourou uma guerra, inclusive, né? No meio da pandemia, estamos numa guerra na Ucrânia, fora outras possibilidades que a gente não sabe, que não chega aqui. Enfim, falou-se tanto em soft skills, falou tanto em tantas coisas. Eu aqui sempre fui um defensor, desde o início do programa, eu, como sou também professor universitário, além de empresário, o André, eu sei também da opinião dele, a gente defende muito a parte acadêmica, né? Que a pessoa tem uma boa base, aí sim, para depois, ou até paralelamente desenvolver soft skills, mas que tem essa base, que tem essa formação que dá o alicerce. Esse negócio do conhecimento do agora, eu sou radicalmente contra atropelar a educação mais acadêmica, né? Mas, enfim, eu acho que é uma outra discussão. Mas como você vê, né, o André, eu costumo dizer que Descartes fala que como é que é? Que o ser humano é bom por natureza. Aí vem o André com Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Você pensa como, Kátia? Como é que é o seu mindset nesse... Você está do lado do Descartes, você está do lado do Hobbes, como é que você pensa, como é que você vê toda essa questão, né, de sermos mais humanos e, no meu ponto de vista, o ser humano está mais desumano. Tá? Eu tenho visto coisas desse tipo aqui, dessa matéria da BBC, e cada vez mais eu fico impressionado que a pandemia não nos tornou mais humanos. Né? Vídeo racismo também, que está em alta, aí, que infelizmente tá cada vez, jogos de futebol, coisas absurdas têm acontecido, manifestações racistas, coisas que a gente já era para estar no outro nível, gente, pelo amor de Deus. Olha, Sandra, você é um pouco polêmica, acho que talvez na Ótimo. Resposta aí, para a gente poder discutir, né? Eu até tenho que tomar um pouco de cuidado, que as pessoas vão falar que eu sou socialista, comunista, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Mas o que eu acho? Aí é um pouco de história, né? Eu acho que, para falar um pouco mais da nossa história recente, não vou buscar lá atrás, não.
Com a Revolução Industrial, né, a gente focou muito, e aí estou falando de mercado de trabalho e de empreendedorismo e tal, a gente focou muito no conhecimento técnico operacional, tá? E aí eu também sou uma pessoa que gosta da academia, tá? Eu acho que quando a gente pode ir para uma universidade, que a gente pode aprofundar o estudo e ter uma base legal, é fundamental. No entanto, para a gente poder ser útil para o capitalismo, né? E aí eu não estou fazendo nenhum julgamento, a gente vive nesse sistema e a gente dá conta dele, tem que dar conta, senão a gente não estaria aqui, não teria computador, não teria luz, não teria microfone para falar com vocês. Mas para dar conta desse modelo de capitalismo que a gente tem, a gente precisou focar só daí na tal hard skill, né? Então, vai lá, por exemplo, eu sou de uma família de pessoas que estudaram todas no Senai. Meu avô foi professor do Senai, meu pai estudou no Senai, meu marido fez Senai, meu filho está fazendo Senai. Mas o que é, né? Apesar de ser um estudo de qualidade, realmente ensinar prática e tudo mais, mas o que é esse sistema de ensino, né? Você se transformar numa máquina para atender uma demanda de produção, ponto. E você pode falar de uma demanda de produção de fabricação, fábrica, ou até na produção de texto, que quando a gente vê redator, né, que a gente está falando da nossa área de comunicação, é um monte de máquina produzindo copy com padrãozinho, que você estuda lá, tiram, né? E aí, da onde veio esse modelo? Veio da academia. A academia foi estudar a psicologia humana para transformar num algoritmo, para transformar numa copy. No fundo, por isso que eu falei que eu ia ser um pouco polêmica, porque para questionar um pouco disso tudo que a gente está vendo. E aí a gente acreditou que se todo mundo fosse direitinho, acordar e trabalhar enquanto eles dormem, né? E produzir enquanto eles descansam, e pagando a nossa previdência privada, e colocando nossos filhos em colégio particular, né? E investindo numa pós-graduação, um mestrado, um doutorado, a gente ia ser uma população, uma civilização mais humana e empática. Gente, é mentira, tá? Porque o cérebro, ele processa muito mais rapidamente a emoção do que a razão, tá? Mesmo se você for letrado, doutor em alguma coisa, se você não tiver o trabalho do seu cérebro emocional feito, você vai estourar na hora que você se viver em perigo. Então, vamos só voltar para fechar minha fala para não ficar muito longa. Você pega um cara que passou a vida estudando, o cara é muito bom tecnicamente no que ele faz, tá? No meio de uma pandemia, que o cara não sabe lidar com as suas emoções, filho enchendo o saco, mulher perturbando, e aí eu tô sendo bem machista mesmo, né? Porque é o cara que acha que ele deveria continuar 24 horas no computador produzindo, e a casa tá caindo, né? O que acontece no meio de uma pandemia se ele é demitido? Ele surta, ele não consegue ser empático. Porque a empatia, eu estou falando da empatia real, cognitiva, não estou falando dessa, eu sou empático, coraçãozinho, gratiluz, não é disso. A empatia, ela é uma capacidade humana muito recente. O nosso cérebro racional, intuitivo, o cérebro intuitivo é o mais antigo. O cérebro racional, ele é mais jovem. Tá? E o que a empatia faz? Ela conecta essas duas coisas. Se você não tem o cérebro mais recente, que é esse da emoção, que trata melhor essas coisas com racionalidade, você não consegue partir de um ponto para outro. Tá? Então, eu acho que é isso. Falando agora de demissão, para ser bem direta na pergunta que você fez. Eu já demiti muita gente, tá? Já demiti de forma humana, bem humanizada, com toda a preparação, faz lá ali na avaliação, mostrando para a pessoa que ela não está entregando, mostrando que ela já não está se adequando, você tenta um outro lugar para aquela pessoa, não funciona e você demite e sai todo mundo feliz. Mentira! Não sai todo mundo feliz, entendeu? A demissão é como se você tivesse sido colocado em segundo plano mesmo. É como um fim de relacionamento. É que nem fim de namoro, entendeu? Mesmo que o casamento tá um caos, a hora que acaba é uma dor, é um sofrimento. O problema hoje é que eu acho que nenhum dos dois lados está pronto
para a demissão. Nós, seres humanos, não estamos prontos para lidar com isso, e as empresas como sistema, que é feito por humanos também, né, também não está pronta. Então, assim, vai testando fórmulas que sejam mais fáceis de lidar com aquilo, né? Como assim, estou precisando demitir 30, bota todo mundo lá no Zoom, a gente demite os 30 de uma vez só, já passa por isso, já resolve, que a empresa vai sofrer menos, né? E nem sempre assim, porque a dor não é só de quem saiu, mas é de quem ficou também, né? Então, eu acho que tem, assim, um longo trabalho que a gente precisa fazer para a demissão não ser tão prejudicial para o sistema em que a gente vive, né? Não só individualmente, mas em grupo também, né? Eu fiz demissão que o grupo ficou, ufa, ainda bem que essa pessoa saiu, né? Mas eu fiz demissão, né, que eu tive que tratar por quase um ano o grupo que ficou, né? Porque o grupo não entendia que aquela demissão era necessária, que precisava ser feita. Então, para vocês verem como esse assunto é extremamente delicado e que a gente precisa falar sempre de inteligência emocional. Enquanto a gente não perceber que isso é muito importante, a gente vai estar tratando empatia, gratidão, tudo com esse termo meio gratiluz, entendeu? Não é assim, a gente precisa encarar isso como ciência mesmo, sabe? Kátia, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa que é o seguinte: eu passei por uma experiência assim também péssima, inclusive, que é muito ruim você ser demitido e é muito ruim você demitir. Eu já tive dos dois lados da mesa. Eu já fui demitido e já demiti. Sendo que nós atendíamos, eu tenho uma agência de comunicação também, comunicação e marketing, há 23 anos e tal, e a gente atendia uma grande empresa varejista. Então, essa empresa varejista, como é normal, acontece, ela ficou com a gente durante alguns anos, né, e elas têm um turnover, né, de agência, elas passeiam, elas ficam 4, 5 anos, 6 anos numa agência, resolve oxigenar, vai para outra agência e tal. Isso é normal, a gente já conhece como é que funciona e tal. Só que o problema é o seguinte: para atender esse grande varejista, a equipe era de 55, 54 pessoas. Quando esse grande varejista saiu, foram 55, 54 pessoas demitidas. Entendeu? Porque não tinha como ter absorver 50 pessoas, uma equipe desse tamanho, que era para atender um grande varejista. Então, assim, uma experiência péssima, porque demitir uma pessoa num dia já é péssimo. Imagina demitir 50 e tantos funcionários no mesmo dia. Eu fiquei, quase um mês em depressão, assim, fiquei péssimo, entendeu? Porque eu sei que as pessoas, a gente não estava mandando embora, a empresa não estava mandando embora por ter, digamos assim, alguém ter cometido alguma falha ou por estar trabalhando mal. Ao contrário, todos eram excelentes profissionais, mas não tinha como capilaridade para a gente, enfim, para a gente manter essa equipe enorme, entendeu? Então, a gente até se especializou em micro, pequenos e médios empreendedores, até por isso, porque isso me deixou um pouco assustado, e na época meus sócios também ficaram assustados, porque nós tínhamos outras grandes clientes, né, clientes de grande porte, e que a gente ficou pensando isso, a gente falou, quer dizer que se amanhã depois sair fulaninho, são mais 50 e tantos, são mais 60 pessoas na rua. Então, assim, é uma coisa muito desgastante, tá? Eu realmente... E a gente fez com toda a parcimônia, com toda a calma, tudo foi pago dentro do que foi combinado, dentro da lei, tudo certinho, mas mesmo assim é muito desagradável. Entendeu? E aí eu me colocando do lado da mesa de ser demitido, né? Eu sendo demitido, rapaz, o cara nunca é confortável, né? Porque quando o diretor acadêmico me chamou na universidade, né? Sandro, olha, eu falei, já sei. Eu já sei, não precisa dar voltas, eu já sei. Entendeu? E aí eu aliviei o lado dele. Mas quando eu saí chateado. Entendeu? Eu saí bem chateado, eu fiquei bem chateado, porque o trabalho que estava sendo desenvolvido estava legal e tal, na minha perspectiva, e eu sei que, na verdade, ele estava me tirando para colocar um amigo dele, ou seja, uma panela, né? A famosa panela. E isso acontece mesmo, acontece no meio corporativo, no meio institucional, acadêmico e tal, por aí vai. Então, isso me deixou mais chateado ainda, porque eu não estava sendo demitido por incompetência, e sim por panela.
Mas tudo bem, faz parte do jogo, né? Está no game, é para jogar mesmo. Então, assim, acho que demissão sempre é desagradável e desconfortável. Agora, a humanizada, eu acho que ela tem que ser mesmo, ela tem que ser muito humanizada, com muito cuidado, e sempre a pessoa que está na cadeira de comando, digamos assim, se colocar e pensar que um dia teve na outra cadeira e que pode estar sentado naquela cadeira no futuro. Então, eu acho que a pessoa se colocando na posição do outro, e aí sim, se colocando mesmo, de verdade, ela consegue pelo menos amenizar, porque, desculpa o termo, mas é uma merda essa situação para todo mundo. Não pode ser pior, chato, né? Você pode escolher. Levantei a mão, nossa, tem muita coisa para falar. Vamos lá, a primeira frase do Renato Russo: a humanidade é desumana. Quando o sol bater na janela do seu quarto, a humanidade é desumana. Segundo, tem um filme Amor Sem Escalas, do George Clooney, que ele é um profissional especializado em fazer demissões. Eu não vi o filme, eu vi um trecho em que eles tentam fazer a substituição. Né? O dono da empresa, vamos demitir por Zoom. E ele mostra que o George Clooney passou: esse método de você é errado. Quer ver só? Faz aqui, na prática. E aí ele mostra que assim, não adianta, você tem que estar perto da pessoa. Até porque você tem que conversar e propor situações. Como a Cátia falou, é um processo de fato desgastante. Você não tem um formato. A analogia que ela fez, que é um corte de relação, de fato você vai sentir dor, mas você vai sentir dor em maior ou menor escalas, como o título do filme. Quando você chega, é consciente, olha só, a empresa não tem, como o caso do Sandro, a empresa não tem como suportar vocês são bons, mas é uma questão de não entra, não tem como sair. Então, infelizmente, a gente tem que cortar. E aí, assim, ok, você entende, mas quem está sendo mandado embora, ela tem várias necessidades. Né? Tem a necessidade financeira, tem uma necessidade psicológica dela se sentir inferior, porque você está optando. Você tem 5 funcionários porque eu fui demitido. E, às vezes, como vocês já relataram, os dois relataram o caso, que não é por incompetência, por uma escolha subjetiva de quem contrata, e o sentido de injustiça. Eu passei isso recentemente por um caso, mas não vou relatar. Havia produção, havia tudo isso, mas não, porque queremos. Não se justifica. Né? E aí, voltando das demissões, a gente vai para a situação de pandemia. Essa semana eu estava conversando com minha esposa o seguinte: a gente tem essas conversas sobre questão de mercado, etc. Ela, poxa, quando vai haver um movimento, alguma situação para que esse estado de coisas que leva muitas pessoas a burnout, como você, Kátia, já passou por, como é que a gente vai resolver? Eu falo assim: nós tivemos um grande evento em todos os níveis de escala em que a humanidade pôde mudar, que foi a pandemia. Ela pôde mudar psicologicamente porque ela ficou em casa, como a Kátia falou, as pessoas tiveram que ter seus momentos de reflexão. A economia modificou e verificou que o sistema, como a Kátia também lembrou, esse sistema muito voraz, ele não tem condição. Os avisos já foram dados que a gente não tem suficientes recursos para produção, venda, consumo, troca, assim, a quantidade de lixo que a gente produz é enorme. E é para parar? Não. Eu costumo dizer que o sistema, como o Capitão Nascimento disse, o sistema é F, o sistema se reinventa. E eu digo uma coisa para você: quem ficou no mercado, ele está sendo mais explorado do que antes, porque o sistema se aproveitou do home office, que você trabalha mais do que deve. Então, a situação é muito, muito complicada. E a gente tem que se virar para isso, e sinceramente eu vejo assim, a gente se vira nos 30, a gente tem que aprender a conviver. Aí vem o sonho dos empreendedores, e aí por aí vai, senão eu vou me expandir muito. E aí eu só falo uma coisa que a Kátia falou, só vou discordar um ponto da Kátia. A Kátia falou assim: olha, o sistema que está são de pessoas que estavam na academia, que se implementaram, etc. Kátia, aqui tem um mantra, eu tenho um mantra, porque eu trago sempre aqui no programa, sempre fecho e aqui a gente utiliza. Por trás de tudo isso é o homem. Então, não é a academia que fez o homem, é o homem que fez a academia. Boa. Se você tem um homem humanizado, antes de tudo isso, ele vai ser humanizado na produção, na sua produção acadêmica.
Não foi a academia que transformou o homem, é o homem que transforma a academia. Então, se o homem tiver como você falou, essa parte mais recente, que é do emocional, se ele não tiver isso, não vai, ele só vai piorar o processo. Então, assim, é o homem que transforma todos os fatos. E ele é transformado na medida que ele é subjugado. Mas quando ele tem a capacidade e não faz, é dele. Não culpo nem tanto a academia, mas culpo mais o homem de forma geral. O homem enquanto humanidade. Aqui não tem nada de misoginia, machismo. É homem ou mulher. Quem está lá? O ser humano. Vamos lá, substituir o homem. Ser humano. O ser humano que está lá. Gente, deixa eu só acabar de prestigiar o nosso momento audiência, porque eu falei apenas de uma pessoa e o momento audiência é aquele momento em que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha. Então, deixa eu só acabar de prestigiar a galera que mandou coisa para a gente aqui e agradecer todo mundo, né? A Ana Carolina, ela mandou o seguinte, emagrecer sem precisar ir na academia. Isso pode se tornar uma realidade em breve com a pílula. Ela mandou uma matéria do Globo, inclusive. Gente, eu não acredito nisso, não. Escola de Medicina de Stanford. Eles estão fazendo gosta de atalho, né? Experiência. Eu não boto fé nesse negócio. Toda hora tem um papo desse, né, de uma pílula milagrosa. Cirurgia também você emagrece, Sandro. Você faz uma lipoaspiração e você emagrece. E aí, se não trabalhar a mente, volta tudo. Foi exatamente o que a Kátia falou. Pois rapaz, eu vou te falar. Eu não acredito nisso, não, mas tudo bem, Ana Carolina, valeu. A Rita de Cássia, que nos assiste aqui, constantemente ela manda coisa para a gente, é muito legal. Rapaz, ela mandou um negócio interessante. A nossa audiência hoje está fofa. Não está revolto, não, está bem fofo. É bom que é o primeiro programa da terceira temporada, está fofo. Ela manda o seguinte, mulher compra cão e 2 anos depois descobre que o filhote era um urso. Nossa Senhora! Cara, que loucura! Aí ela botou aqui, já imaginou descobrir que o seu pet era, na verdade, um urso? Cara, e essa história rolou, tá? Isso aqui no Brasil não, né? Não foi no Brasil, não. Ela pegou do jornal Daily Mirror. E essa história está lá. Eu também fui lá, apurei. Não é fake news, tá, gente? A história procede, é verdade. E aqui agora o Rômulo. Rômulo diz o seguinte, todos nós precisamos de pelo menos um amigo que entenda aquilo que não conseguimos dizer. Legal isso, hein? Bacana, esse é bacana. O Rômulo veio forte. O Pedro Henrique, se beber, não digite. Boa, essa é para mim. Gente, achei essa sensacional. Essa eu vou pegar, eu vou postar também. Eu gostei, vou criar uma comunicação visual, Rebeca, para postar essa. Vou criar o cardzinho. Não, essa é boa, cara. Essa é muito boa. Se beber, não digite. Gostei muito, Pedro Henrique. E para fechar aqui, a Aline, ela manda para a gente. A Aline, ela é nutricionista, tá, gente? E ela é bem bacana, pessoa, gente boníssima. Ela manda o seguinte, as 7 idades do nosso apetite. Uma matéria muito legal que ela pediu aqui para que a gente lesse, né? As idades são: 1, de 0 a 10 anos, crescimento rápido e formação dos hábitos alimentares. 2, dos 10 aos 20, puberdade, molda o estilo de vida dos anos seguintes. 3, dos 20 aos 30, faculdade, casamento ou filhos podem levar a um aumento de peso. A 4, dos 30 aos 40, vida profissional e estresse mudam sensações de fome e saciedade. Dos 40 aos 50, problemas de saúde podem levar a mudanças de hábito. Dos 50 aos 60, envelhecimento e perda de massa muscular pedem dieta rica em proteínas. Dos 60 aos 70 e daí em diante, menor apetite e outros fatores podem levar à redução do prazer de comer. Interessante, né? Bem interessante. E desidratação, né? Também. Desidratação. Desidratação. Na terceira idade, a sensação sensação de sede diminui. Por isso que tem muito desidratado, muito idoso desidratado. Bem lembrado. E, gente, só para lembrar também aqui, né, lembrado e bem lembrado, mas, enfim, a Microsoft encerra a atividade no Internet Explorer após 27 anos. Isso está rodando aí direto nas redes sociais, o pessoal está hypado aí.
É um assunto muito hypado. E outro que muitas pessoas que comentaram aqui para a gente, pediram para a gente não deixar passar em branco, que agora teve recentemente a parada LGBT, e rapaz, eu não sei falar tudo não, LGBTQIA+, em São Paulo, e pediram para a gente deixar aqui registrado, e eu acho até que mais, além de deixar registrado, a gente aqui também coloca o seguinte: não precisa ser gay para lutar contra a homofobia, só precisa ser humano. Você não tem que aceitar, mas você tem que respeitar. Isso várias pessoas mandando aqui para a gente, eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente tem que, né, pelo amor de Deus, em pleno século XXI, a gente tem coisas que, cara, eu fico, meio, sei lá, eu fico meio puto da vida, ou revoltado. Aqui o problema Sandra, para a gente no adultos. século XXI, o pessoal está revirando lixo. Você Pois cara. A questão de homofobia é muito acima. No básico, o pessoal não tem. É impressionante. Aí, no outro dia, eu estava conversando com um cliente e ele falou ele usou a expressão judiar. Não sei o que, judiar. Aí ele olhou para mim e falou: pô, me desculpa, eu não queria te ofender. Eu falei: mas não me ofendeu. Porque, judiar não vem de judaísmo, não vem de judaico, tem nada a ver, inclusive, com o judaísmo. Eu sou judeu, mas, cara, isso não me atinge em nada. Lógico, se atingir alguém, tudo bem, mas etimologicamente falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então, a gente está vivendo uma época que até vou levantar a bola para a Kátia, do politicamente correto. Kátia, essa época é uma época eu acho muito chato, tá? Particularmente, eu acho muito chato. Eu acho, sim, que a gente evoluiu em vários aspectos, entendeu? E eu acho bacana a gente, né, a partir do momento que uma pessoa se sinta ofendida, aí, opa, espera lá que não é legal. Entendeu? Mas, assim, tem determinadas coisas que não é uma questão de ofender. As pessoas estão reconvencionando, né? Se é que existe essa palavra, alguns termos que não tem link com determinadas, vamos colocar assim, pegadas de minorias e tal. Não tem esse link, entendeu? Não tem. Se não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, tá? Me corrijam, por favor, se eu estiver falando besteira. Mas tem um lance, tem outra palavra. No outro dia falaram criado mudo. Aí, criado mudo, tem várias. Tem várias palavras. Denegrir. Cara, denegrir também não tem link com o racismo. Mas, entendeu? Aí é aquela história. A pessoa fala para você: a coisa está preta. E aí, tu vai falar: pô, tu é racista? Cara... Mas sabe o que eu acho, Sandro? Eu acho que a gente está numa era que, para a gente que é comunicador, é excelente, ao mesmo tempo muito confusa, né? É uma época em que as coisas vêm à tona, né? Quantas meninas, né, não foram estupradas e engravidaram entre os 10 e 11 anos e a gente não ficava sabendo? E hoje a gente fica sabendo, a gente pode falar sobre isso, a gente pode se posicionar sobre isso, né? E a mesma coisa sobre qualquer outra bandeira que a gente for levantar, né? Eu vou dar um exemplo do próprio etarismo, tá? Até alguns anos eu não percebia algumas palavras, alguns termos que são prejudiciais para quem está na maturidade, tá? Não batia em mim, eu achava assim, até meio chato mesmo, né? De ficar se preocupando com isso e tal. A partir do momento em que você se coloca naquele lugar, então, hoje eu estou nos 49 anos, com cabelo branco e com uma pressão muito grande da sociedade para parecer uma menina, né? Eu não sou uma menina de 25 anos, né? Eu sou uma mulher de 49. Agora, vamos dizer que eu fosse uma mulher preta, né? Será que algumas coisas que falam à minha volta não ia me bater diferente? Talvez algumas coisas eu não perceba que me machucam, porque eu não sou preta, né? Eu sou branca, eu estou num nível de sociedade que tem as suas vantagens, né? Vim de uma família marginalizada, né? Meus pais eram muito pobres, estudei em colégio público, passei também por algumas dificuldades financeiras e tudo mais, mas ainda assim, eu sou de um grupo privilegiado. Então, acho que tem um pouco disso, sabe, Sandro? Eu tenho estudado muito essa coisa de crenças que a gente tem, desses vieses, né, que a gente tem. Para mim, por exemplo, eu me considero uma pessoa extremamente preconceituosa,
tá? Porque meus pais eram preconceituosos. Meu pai nasceu em Jaú, que é uma cidade do interior de São Paulo, que quando ele saiu de lá aos 9 anos, tinha apartheid. Ninguém falava que era apartheid, mas assim, tinha a escola dos brancos e a escola dos negros. Então, meu pai era branco, pobre, mas ele tinha mais vantagem que o mesmo preto pobre tinha na cidade. E meu pai era extremamente preconceituoso. Meu pai fazia piadinha, sabe? Meu pai falava que não queria que a gente casasse com homens negros, para não sujar o sangue da família. Gente, uma pessoa que foi criada nesse sistema tem crenças muito limitantes em relação ao preconceito. E é uma batalha diária de você se olhar e falar assim, poxa, hoje eu cometi alguma coisa? Será que eu prejudiquei alguém numa fala? Principalmente a gente que é comunicador, né? E sim, tem dia que eu escrevo alguns textos no LinkedIn, que é onde eu sou mais atuante, que eu olho assim e falo assim, putz, não refleti. Errei, né? Mas errei e vou tentar melhorar. Então, eu tenho seguido muita gente mesmo, né? Que são desses grupos que eu não entendo muito, né? Então, por exemplo, LGBTQIA+, eu sigo muitas pessoas no LinkedIn e faço questão de estudar e ler para poder olhar as minhas próprias crenças, porque não é do meu universo. Eu sou uma mulher hétero, casada com um homem hétero, né? Meus 2 filhos adolescentes me parecem que serão héteros. Então, para mim, é uma realidade mais distante. Então, por exemplo, quando eu vejo, né, as dores dos trans no mercado de trabalho, eu fico tentando me colocar no lugar. Cara, se uma mulher de 49 anos, branca, que fez uma faculdade, que fez, né, especializações, tá difícil? Puta, imagina uma mulher trans, né, que já passou por muita coisa e tal. Deve estar bem complicado. Então, acho que essa é a oportunidade da nossa era, sabe? Assim, a gente que trabalha com comunicação e tal, é legal. Claro, a gente vai errar muito, muito, porque a gente tem uma criação num país como o nosso que tem preconceito, e a gente tem que se assumir preconceituoso. E o racismo estrutural, né? A gente tem um racismo estrutural que é fato, a gente já falou aqui com vários convidados sobre isso, e eu morei em São Paulo, Kátia, durante quase 10 anos, e em São Paulo o pessoal falava muito em tom pejorativo, né? Deixa de ser baiano. Aqui no Rio é Paraíba, né? Falar, deixa de ser Paraíba, essas coisas. Isso é uma coisa que a gente vem melhorando bastante, porque, aliás, eu sou baiano, eu nasci em Salvador. Então, quando as pessoas brincavam, para de fazer uma baianada, eu falava, porra, não, isso me atingia, sério, isso me atingia. Era uma coisa que, às vezes, a pessoa falava sem... A maioria das pessoas falam sem querer atingir. Mas eu sou nordestino, eu sou nascido em Salvador, sou teropolitano. A Rebeca é nordestina também. A Rebeca, se não me engano, é Recife, né? De Recife. Nasci em Caruaru, né? Interior. Interior. Então, assim, às vezes, o nordestino ele sofre um preconceito no Sudeste de forma pejorativa, né? De forma negativa mesmo. E isso eu acho que a gente tem melhorado bastante. Eu também, como comunicador, como empresário, eu estou sempre me policiando. Eu não falo mais expressões desse tipo. Paraíba, deixa de ter Paraíba, baianada. Tinha também o neguinho, né, que você falava neguinho para tudo, querendo dizer cara. Eu usava muito neguinho. Usava muito neguinho. Nossa! Né, Rebeca? Tem uma dica de documentário, agora eu lembrei, eu não sei se vocês já assistiram, de Emicida, Amarelo. É muito legal. Ouvi falar, muito legal, eu ouvi falar mesmo. Então, eu acho que esse trabalho da gente já estar se policiando é bacana, mas o politicamente correto ele é exagerado, entendeu? Na minha concepção. Entendeu? Ele é exagerado, porque muitas vezes você... por exemplo, vamos pegar, a gente já falou isso aqui também, eu não sei se a Rebeca vai lembrar, mas vamos pegar os Trapalhões, né, Chico Anísio, programas, né, o próprio Caceta, já teve aqui o Cláudio Manuel, e a gente já conversou 2 vezes, inclusive, com ele e tal. Eu não sei se esses programas, e ele acha até que eram épocas diferentes, né? Mas esses programas, hoje em dia, eles iam bombar, como eles foram um sucesso, né? Os Trapalhões era um programa infantil, gente. Infantil, onde era sacaneado gay, preto, baixinho, barrigudo, mulher. Tinha um perfil típico. Nordestino também nos Trapalhões. Exatamente. Nordestino. Cara, era um negócio muito louco, porque ali era... Mas Sandra, aquilo assim, que ele falou, é um reflexo da sociedade. A sociedade assimilava isso. Sobre essa questão de nomenclatura, aí também entra numa outra discussão, eu vejo muito pela intenção. Então, por exemplo, se você chama assim, ô neguinho, ô neguinho, ou então vem cá, meu neguinho. Assim, então, assim, você está humilhando? Não.
mas para quem é conectado, e como veio aqui esqueci o nome da esposa do Bruno, falando que dentro do estrutural, a Gláucia, dentro do estrutural até essa coisa sem intenção. Eu penso o seguinte, quando fala do judiar criado mudo, apesar de ter uma raiz que é preconceituosa, ela ganha um novo significado. A partir desse novo significado que ganha, será que de fato é uma palavra que merece ser condenada? A gente sabe que o criado mudo, para quem não sabe, o criado mudo é aquele móvel que fica ao lado da cama. Ao lado da cama, a cabeceira. Então, é referente aos negros que ficavam ao lado da cama, eram criados mudos, eles não podiam falar nada para não acordar o senhor. Se você pegar para a pessoa que não sabe da história, que só pegou o nome, ela vai falar com essa intenção? Não, para quem reforça muito isso, não, você vai estar inconscientemente reforçando esse conceito. Mas como é que você pode reforçar um conceito que você não tem conhecimento algum? Né? Aí vai para a filosofia, mas das primeiras aulas minhas de filosofia era: se uma árvore cai na floresta, você não está lá para ver, ela de fato caiu? Você não sabe. Boa. Você não sabe. Então, a partir do momento... Aí só que fala, não, só que você, pela sua ignorância, você reforça o conceito. Mas que conceito se a pessoa não sabe do conceito? Então, é uma discussão muito pesada. Obviamente, quando fala baianada, ele fala ofensivamente. Eu me lembro das peladas quando eu jogava, e falava assim, não podia xingar. Só eu falo, você pode xingar, mas você não pode ofender. Sim. Se você fala assim, corre aqui, marca aqui, não sei o quê. Agora, seu filho daquilo, né? Aí você já está ofendendo. Assim, essa é uma discussão, e como a gente vive em tempos que as pessoas elas estão mais sensíveis, obviamente, ficaram por muito tempo negros, mulheres, aí por questão do etarismo, todos os LGBT, eu te confesso que eu não sei a quantidade de letras. LGBTQIA+. Todos, sim, a gente tem que reconhecer. Quando eu falo sempre da luta da mulher, recentemente eu vi um vídeo do Pondé participando de um podcast que ele falava. Eu assisti também. O feminismo está chato. Ele falou assim, reconheço que a luta as mulheres ganham menos, em mesma condição, às vezes são exploradas, são diminuídas, não são ouvidas. Ok, eu concordo plenamente nessas pautas. Agora, quando chega nessa situação que passa por um outro campo em que vai debater, né? vai brigar com o homem, mas que não é legal. Você tem que ter os seus direitos, mas reconhecer aquela coisa do princípio do direito, as suas diferenças dentro buscar igualdade dentro das suas diferenças, né? Tem que ter um respeito, tem que buscar uma igualdade dentro das diferenças. Não vai exigir que uma mulher tenha a mesma coisa que o homem, e a mesma coisa que o homem tenha a mesma coisa que a mulher, mas que ambos se respeitem e forneçam condições iguais. Eu vi uma vez um vídeo dizendo o seguinte, na corrida, aí falava assim, olha, quem é branco, um passo à frente, quem estudou não sei o que, tal. Agora vamos começar a corrida. Começou desigual. Por isso, assim, eu sou favorável ao sistema de cotas, que já ouvi de outra pessoa, até que esse sistema se equalize. Quando todo mundo tiver condição igual, a gente acaba com a cota. Seja qualquer cota que for. Seja cota etária, cota racial, cota de gênero, qualquer uma. Busca igualdade. André, mas você, nesse vídeo do Pondé, que você citou, ele fala também, por exemplo, você se assumir como macho, a leitura é masculinidade tóxica. Ele até fala isso, quer dizer, você assumir o seu lado macho, a pessoa lê como uma masculinidade tóxica. Então, quer dizer, mas o macho carrega o peso, Sandro. A palavra macho carrega o peso. Se você fala homem, é um peso um pouco menor. Mas aí eu acho que realmente a interpretação é muito mais interpretação do que você, de fato, às vezes está querendo... Macho vai para a raiz do machismo, entendeu? Por isso falar macho, falar macho tem um peso diferente do que você falar, vamos lá, relação homem-mulher, então macho e fêmea. Né? As pessoas não vão ver pelo campo biológico, que é macho e fêmea. Macho tem esse aparelho reprodutor e fêmea tem esse aparelho reprodutor. E, por causa disso, tem um corpo de uma forma e corpo de outra forma. Gente, e eu vou aqui aproveitar que a gente está polemizando... Quer falar, não falou nada, bichinha. Não, eu ia fazer pergunta para a Kátia, para ela falar. Por favor, Rebeca, porque a gente... Kátia, eu estou guardando uma polêmica. Tem a ver com o tema, Kátia, porque você me parece que trabalhou por muito tempo nesse segmento de elevadores, que é essencialmente um segmento masculino, né? E como é que foi para você liderar e
está à frente, né, desse preconceito todo que a gente vem discutindo agora? É bem legal a pergunta, porque realmente é um segmento masculino, tá? E antes de te responder, eu sugiro até ter um podcast que chama Alma Masculina, que fala muito dessa masculinidade do macho, então eu sugiro, eu tenho ouvido bastante, porque eu estou rodeada aqui de homens, né, 2 filhos e um marido, e que a gente tem muitas discussões sobre esse feminismo, esse olhar, né, do macho, sobre o tal do feminismo tóxico. Então, eu sugiro que vocês ouçam, porque é homem falando dessa masculinidade, quanto a masculinidade também, o macho, né, prejudica também os próprios homens, tá? Bom, voltando para você, Rebeca, realmente é um segmento extremamente masculino, e por 20 anos, é que meu gato está participando. Ideia é gato, não, olha só. Ideia o gato é macho, gato é macho. Gato, viu? Foi falar de macho, apareceu o gato. Na minha casa, só eu e a minha gata que somos do sexo feminino, o resto é tudo masculino aqui. Bom, vamos lá. Então, um segmento extremamente masculino, e para que eu pudesse dar conta, eu virei uma mulher macho. Tá? E eu não sentia que ali eu tinha um preconceito, porque eu me encaixei muito nesse sistema capitalista introduzido pelo macho europeu. Tá? Então, você entra nesse sistema e você age como, né? Eu sou muito feminina, meus traços são de mulher mesmo, né? Sou até aquela brasileira bem tradicional, quadril largo, coxas grossas e tudo mais. Então, para que eu pudesse lidar nesse mercado, eu tinha uma aparência feminina, mas uma postura de macho. Eu falo que para poder dar conta, eu punha em cima da mesa e batia mais do que homem, para poder ser ouvida. Então, eu sofri todos hoje, palavras que a gente começa a dar nome, né? Que o homem não deixa a mulher falar, que o homem fala mais do que a mulher, que o homem interrompe a mulher. Eu sofri tudo isso, mas eu não sabia nomear. Eu não sabia que isso era uma forma também de preconceito. Porque é o sistema, gente. Eu fui criada nesse sistema. Né? Meu pai, é o que eu falo, ele veio do sistema Senai, que é criado para produzir pessoas para trabalhar na indústria, nas fábricas e tudo mais. Então, para mim, esse era o modelo. Né? Agora, Rebeca, se eu sofri, por exemplo, assédio sexual, não, tá? Isso não. Mas porque eu tinha uma postura que deixava isso distante. O que a gente pretende no futuro é que a mulher não precise ter postura para evitar um assédio sexual. Esse é o ponto, né? A gente quer sentar no happy hour com os nossos colegas de trabalho e poder beber todas como eles e não ser assediada, né? Então, quando eu ia para happy hour, por exemplo, eu sabia o meu limite, eu sabia onde eu tinha que sair embora, para depois, no dia seguinte, não ter piadinha, não ter aquela fofocaiada, com quem que a Kátia saiu, com quem a Kátia não saiu. Só que isso não é um mercado, é um mercado tóxico, tá? Porque não é, os homens podiam ficar ali até mais tarde, tá tudo certo, e se pegar, pegou, tá tudo bem. A mulher não, né? Então, eu sabia a minha hora. E isso é uma coisa que é muito interessante, quando eu passei a estudar também as famílias pretas, né? Que são as mães que ensinam seus filhos pretos o seu lugar, como andar na rua, como se vestir para não ser abordado, né? E é o que nós mulheres passamos também, né? Então, assim, nesse ambiente não vá de salto alto, nesse ambiente não vá de saia, nesse ambiente não vá com um decote. Mas por quê? O homem, né? O bicho homem macho, ele não sabe lidar com suas pulsões. A mulher sabe, mas o homem não. Se ele tiver uma pulsão, ele vai atacar, mesmo sendo sua chefe, mesmo sendo sua subordinada, é isso que a gente está falando, né? E o nosso sistema está muito baseado nisso, né? Que eu aí nesse ponto eu combato, e eu acho que a gente está num momento fantástico da gente poder ter essa discussão, né? E é o que eu comento aqui em casa, né? Não é por acaso que eu tive 2 filhos homens e um marido, e que os 3 são machistas. E está tudo certo, porque eles estão nesse sistema machista. Só que eles também eles precisam me dar a voz. Eu tenho o direito de falar, nossa, esse comentário que vocês fizeram aqui quando a gente estava comendo pizza, não foi legal, não gostei.
porque me magoou como mulher, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas por que, mãe? Por que que magoou? Por que que não foi legal? Da onde vem isso? Será que é uma política, essa coisa de ser politicamente correto, você está muito chata, né? Ou não? Da onde vem? Esse tipo de diálogo eu acho muito legal, né? E quando a gente fala que o feminismo está muito chato, porque eu acho que muitas vezes, aí eu posso ser até apedrejada pelas amiguinhas aí feministas, né? É que o feminismo tem, às vezes, utilizado muita ferramenta macho, entendeu? Que eu acho um porre. Eu acho que a gente tem que ir para embate, sim, a gente tem que ir para discussão, sim, tá? Porque se a gente não discute, se a gente não é mais bruta, às vezes, a gente não consegue falar, tá? Mas em algum momento a gente precisa resgatar a nossa essência feminina, que vocês homens também têm, né? E aí acho que a gente esconde muito esse nosso lado feminino que deveria ir em equilíbrio. Eu adoro Kátia, ser masculina quando eu preciso, entendeu? Sou mesmo, uso todas as minhas armas masculinas, não tem problema algum. Kátia, deixa eu olhar só, você já me. Eu vou atropelar o Sandro, que passamos do tempo, mas já vou atropelar, depois já tem que. A Rebeca ainda vai fazer. O tempo, mas vamos lá. Kátia, vamos lá. Primeira coisa, eu não sei se você já conhece, ou os demais, e quem vai ver, conhece aquele curta-metragem Pearl, da Disney. P-U-R-L. Mostra exatamente isso. É um novelinho rosa, vai trabalhar no ambiente masculino e que é subjugado. E quando ela se veste numa roupa masculina, é bem visível, bem... Por isso que eu falo esses desenhos, ele fala assim, é desenho. Nossa, ele dá tanta mensagem para adulto e mostra que ele passou a ser aceito. E aí tem outra situação que eu não vou ver, então procure quem tiver Disney Plus, estou fazendo jabá para o Disney Plus, mas desenho vale muito a pena, vale muito a pena. Caiu assim, veio de paraquedas, foi uma escolha de paraquedas e foi muito bacana. Então, quem tiver curiosidade, veja. E o segundo, Kátia, eu vou fazer um contraponto a você. Ótimo. Que é muito importante. Quando você fala assim, olha, a mulher é obrigada a ter um dress code específico, porque os homens, muitas das vezes, não sabem segurar suas pulsões, certo? Mas a mulher também muito esperta, a mulher é muito inteligente. Porque eu digo que a mulher tem uma inteligência fundamental, porque, e é o feminino, que você tanto fala, que eu ia deixar para o final, que é o feminino não é a força bruta. O feminino é a água, que quando tem uma barreira, ou ela passa pelo lado, passa por cima, ou ela vai tirando as forças. Então, isso é força, ela vai tirando a resistência, né? A água, quando vai batendo, ela molda da forma como ela quer, sem usar a força bruta. Então, o feminino, a essência do feminino é ser água. A água é fraca? Não, a água a gente precisa, tem vários outros condicionantes. Então, dada essa inteligência da mulher, ela sabe também a reação que provoca. Não estou dizendo que ela vai provocar um macho, ele tem que controlar suas pulsões, óbvio. Mas ela sabe também que, se trajando de uma determinada forma, ela causa um determinado efeito, seja para a atração do homem, né, do processo de sedução, por um processo de sedução não sexual, mas um processo de sedução de conquista de qualquer outra coisa. Então, quando eu digo assim, relegar a mulher, ela não pode escolher o que ela quer, que não sei o quê, é colocar um espaço muito pequeno para ela. Quando, na verdade, existe uma intenção, tanto para o homem quanto para a mulher, só que o homem é burro o suficiente de não entender isso. A mulher é inteligente o suficiente para entender essa relação. A única coisa que eu questiono nessa coisa que vai para o feminismo, e não é uma misoginia, porque eu adoro essas discussões, colocar, o homem tem que controlar seus impulsos, mas também a mulher tem que controlar uma possibilidade. Você não vai chegar, por cuidado, pela inteligência e sagacidade feminina, você não vai chegar numa jaula do leão e meter a mão. Você não vai numa situação... Você não vai... Vamos lá, você que é corintiana. Você não vai para a torcida do Palmeiras com a camisa do Corinthians. Então, existe uma situação de cuidado dos dois lados. Óbvio, o homem não pode atacar como um animal bestial, como uma besta, uma mulher que está se vestindo com decote, uma roupa que ela quer, meu corpo, minhas regras. Obviamente, ele não tem de fazer. Mas também precisa haver o equilíbrio, e aí que é o embate homem, mulher, feminismo e
e machismo, porção do macho, é a não busca do equilíbrio. Se sabe que vai provocar efeito, assim, não provoquemos. E o homem também, se tiver isso, não haja como um animal. Busque esse equilíbrio, que é pautado num conceito que a gente tem pouco nessa sociedade hoje, que se chama respeito. Se você respeitar o outro, você não tem conflito. Se você respeitar o espaço, por exemplo, eu ia falar, a Rebeca ia falar, a Rebeca quase pouco falou, eu segurei minha pergunta para deixar a Rebeca falar. Então, assim, é o respeito que eu tenho com ela. E é um respeito com o Sandro, que o Sandro vai ter um momento que ele vai falar, eu vou interromper, eu levantei a mão. Então, assim, é respeito e perpassa a questão de gênero, etária, raça, gênero, e por aí vai. Ô André, deixa eu completar uma coisa interessante. Uma colaboradora, antes da pandemia, uma colaboradora foi de uma mini saia, né? Vamos colocar assim, ela foi trabalhar lá na agência com uma mini saia, mas uma mini saia mesmo, bem curtinha. Cara, impressionante. Quem foi reclamar foram as mulheres. Os homens, não, estou falando sério. Praticamente todas as mulheres da agência foram reclamar que achavam um absurdo ela estar indo com aquela saia quase pelada. Quer dizer, atingiu muito mais o universo feminino e não o universo masculino, até porque eu acho que na agência, sei lá, a gente está mais acostumado, a gente tem todos os gêneros, a gente, enfim, não tem esse tipo de situação assim, mas o que atingiu mais foram as mulheres. Isso me chamou a atenção, porque, sei lá, as mulheres se sentiram... É o machismo embutido. Exatamente. Se sentiram incomodadas, exatamente. Talvez porque também mulher tem uma concorrência, né? ou pelo menos tinha uma concorrência maior entre elas, aquela coisa toda e tal. É uma coisa que me chamou muita atenção. E depois eu levei isso para a sala de aula e conversei várias vezes, em várias situações, como é que esse caso, né, é um caso assim diferente, né? Porque para minha surpresa a gente tem umas regras de dress code para evitar a confusão, tá? Existem essas regras até hoje. Sim. E nesse caso uma pessoa furou essa regra e quem foi reclamar foram as mulheres, né? Massivamente assim foram as mulheres. Então a gente tem que ver que existe um código também entre as mulheres, né, de manter uma postura, não é só uma questão de machismo, entendeu? Não foi, nesse caso, não foi machismo, não foi, ninguém também ia avançar em ninguém. Eu acho que isso, o negócio de avançar, pelo amor de Deus, né? O homem que não segura... Kátia não vai virar mansplaining. Kátia, a resposta não vira mansplaining. Eu só ia dizer que, assim, no final das contas, o que vale muito é essa discussão, sabe, Sandra? Levar o tema para dentro da sala de aula, discutir, entender o que causa, né? Eu participo de um grupo de mulheres que discutem uma obra e esse tipo de assunto sempre aparece, né? A mulher foi criada, e nós continuamos sendo criada, num sistema machista. E a mulher, ela tem os seus benefícios, as suas vantagens de estar nesse sistema também. Então, muitas vezes, ela tem medo daquilo que ela desconhece. Ela tem medo de ter poder, ela tem medo de poder decidir, não ter um pai provedor, mesmo trabalhando fora e tudo mais. Isso é muito... A mente feminina, ela está contaminada também. Por isso que tem tantas mulheres machistas. Se você quer saber, tem mais mulher machista do que homem machista. Imagino. E aí, por isso que a discussão é tão importante. Na minha família, todos nós, homens, podíamos levar namorados para dormir em casa. As meninas não. As meninas não podiam levar namorado para dormir em casa. Estou falando sério. Tem vários exemplos. Meus pais não deixavam. Quer dormir com o namorado? Aqui não. Aqui não. Agora, todos os meninos podiam levar namorado para dormir em casa. É sério, estou falando sério. Esse é um depoimento para você ver que a gente cresce já com esse machismo embutido. Pô, por que minha irmã não podia? Entendeu? Por que ela não podia levar o namorado se a gente podia? Entendeu? Todos os homens, os meninos podiam levar as namoradas, né? Ela não podia viajar. Eu dormi na casa de namorada, mas eu ficava na sala e ela no quarto dela. Mas, gente, olha só, estamos estourados. Tem quase 10 minutos que estouramos o tempo. Peraí, eu só posso fazer 2 perguntinhas rapidinhas antes de chegar no momento livre? Vai responder bem rápido. Pode, mas tem que ser rapidinho, porque eu quero fechar um assunto de marketing, tá? E a gente... Kátia, quais são os ingredientes para um bom papo de elevador, mas que não seja o papo de elevador clássico? E uma playlist de 3 músicas Muzak.
Para quem não sabe, Muzak é música de elevador. Bom, o papo de elevador tem que ser muito curto, né? O pitch ali tem que ir no ponto direto e saber passar a mensagem que você precisa passar, assim, que nem o Sandro está me olhando aí, o relógio a mim para passar rapidamente. Então, esse é o São 2 a 2 ou 3 andares, né? 25 segundos. E 3 músicas de elevador, eu não colocaria nenhuma, gente. Eu acho música de elevador muito chata. Então, eu preferia não ter música. Boa, boa. Deixa no papo. A trilha sonora é a conversa. É isso aí. Gente, olha só. Para fechar aqui, antes de pedir a dica de livro de cada um, eu queria só... Outro assunto hypado, né? A gente... Para não deixar passar o assunto marketing em voga, o que está se falando muito na internet é o case do Polo, né? O case do carro Polo, Volkswagen, né? O anúncio, né, do carro Polo, que virou meme, inclusive, está mega hypado. E agora a próxima campanha do Dia dos Pais com o Tami, né? Que, inclusive, já foi anunciado, que vai ser com ele. Então, assim, de novo? De novo. Mesma conversa ano passado? Pois é, de novo, eu ia falar exatamente isso. Até que ponto, né, para vocês, a percepção de vocês, isso é mais marketing mesmo, eu digo mais para gerar lead, né, gerar, enfim, isso que a gente está falando, porque se não fizesse essa campanha, a gente não estava falando novamente, né, nesse assunto. Que, aliás, eu acho, pô, gente, na boa, eu só trouxe aqui porque está muito hypado, mas, pô, eu acho... Cara, eu cansei, eu estou cansado, sem paciência para falar nisso, mas como as pessoas estão falando, né, volta à tona o assunto. Então, até que ponto estratégia? Na minha concepção, acho que isso é muito mais uma estratégia marqueteira do que querer cutucar. No caso do Polo, especificamente no caso do Polo, eu acho, particularmente, eu acho que errou a mão. Entendeu? Tá? Na minha concepção, acho que errou a mão. Você apostar num segmento, pegar um produto seu e apostar no seu... Tanto é que as vendas do Polo aumentaram absurdamente. Isso é dados, não sou eu que estou falando. Foi uma coisa que acabou negativamente tanto o público-alvo que eles queriam atingir, LGBTQIA+, quanto os diversos outros públicos do carro. E o lance do Tami, pô, eu acho que, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Aí realmente eu acho que deixa, cara, é pai, entendeu? Cria, entendeu? É pai que cria, né? É pai que cria, mas já foi homem trans, cara, mas é homem trans e cria, é pai, cara, pô, pelo amor de Deus, entendeu? Aí eu vejo isso como jogada de marketing. Como é que vocês veem isso? Eu acho que, com certeza, né? Eu acho que todo tabu acaba sendo uma coisa que, se você jogar em marketing, depende da forma que você faz, vai gerar zum, zum, zum. E é isso que toca, né? O que eu acho, Sandra, é que a gente vive, às vezes, numas bolhas e que esses temas já estão tratados, resolvidos, e que, para a gente já podia tratar o próximo, né? Também acho. Mas tem muita gente, principalmente na televisão ainda aberta, né? Que não tem jeito, ainda atinge muita gente. Talvez ainda existam camadas da sociedade que se impactem com assuntos que para a gente já está resolvido, né? Verdade. E aí as grandes marcas, elas trabalham muito com esse inconsciente coletivo, né? Então, para mim, é o que você falou, é jogada de marketing mesmo. E o que a gente precisa avaliar, assim, vale a pena a gente perder tempo nessa discussão? Em alguns momentos, sim. Tá? Eu acho que, assim, a bandeira trans ainda não foi totalmente tratada, né? Então, pode-se pegar esse tema e discutir um pouquinho mais. Mas será que precisava ter todo esse zum, zum, zum? Não sei, talvez não na minha bolha, mas em outras pode ser que seja importante nesse momento. Boa, boa. Bom, alguém quer mais completar o raciocínio? Dá tempo? Sim, por favor. Não, acho que tem que tomar cuidado com essas pautas, né, para ser algo verdadeiro, né, e a empresa realmente acabar ficando pelo... tem o termo, né, que é o greenwashing, vocês devem saber, que foi da empresa, então a gente já ouviu muitas empresas se queimando por levantarem pautas e depois, quando ia pesquisar a fundo, aquilo ali não fazia parte, né, da essência da empresa. Então, da cultura da empresa, é verdade. Cultura. Está certíssimo. Em alguns casos deu certo. Tipo, a Nike teve um caso do racismo, né, que super funcionou para a empresa, e eles realmente levantaram a bandeira, foram, mesmo com a direita dos Estados Unidos dizendo que ia queimar tênis, ia fazer, enfim, um bocado de coisa,
mas eles contrataram lá o jogador no NBA que foi, né, expulso, sei lá. Não vou saber o nome do jogador, mas foi bem falado, acho que foi no ano passado isso, e a Nike botou ele nas propagandas, colocou lá que a empresa precisava se posicionar independente de ter alguém contra, assim, né? Se aquilo ali realmente faz parte da verdade, vai, joga, coloca. Agora tem que ser verdadeiro, né? Hoje as informações, elas correm muito rápido, então as pessoas sabem tudo. Para quem estava mais quieto, porra, mandou bem agora, hein? Arrebentou a boca do balão, concordo em gênero, número e grau, impressionante, cara. Você falou que eu queria ter falado. No caso do Polo, foi muito... era muito para fazer barulho, porque mexeu num objeto eminentemente masculino que é carro. O Boticário com o Tami é perfume, é mulher que compra. Então, o homem pouco vai, Boticário e tal. Ok, é um barulho, mas, de repente, ele está tentando atingir esse nicho. Mas o Polo foi barulho mesmo. Só que aí virou um barulho negativo para eles, né? Mexeu no vespeiro. Quem consome carro é homem. Não é o homem, gênero masculino, o homem cis, tal. Não sei, de repente eu estou vendo pela minha bolha, quem mais tem essa fixação com o carro é mais o homem do que o gay. O gay eu acho que não tem tanto isso. Ele vai ser mais inteligente, mas eu não vou comprar carro, vou usar o Uber, pô, é mais barato. Não, e gente, olha só, você querer rotular, né, um carro para um determinado público específico, eu acho que foi muito infeliz. Foi muito, entendeu? Foi muito, sei lá, achar que a campanha foi infeliz. A campanha do Tami, tudo bem, beleza. Entendeu? Outras campanhas, essa que a Rebeca falou da Nike, muito legal também. A Gillette tentou fazer uma campanha também que flopou, né? Também não passou tanta verdade e tal, mas tentou. Entendeu? E quem era assim, eu ia falar foda, mas desculpa, quem era bem. Já falei. Que faziam campanhas fortes e agressivas antigamente, nos anos 80, 90, era a Benetton. A Benetton tinha umas campanhas que, rapaz, para a época, eram campanhas poderosas. A Rebeca nasceu nessa época, Sandra. A Rebeca nasceu nessa época. Eu nem lembro. Ô, editor, se puder, coloca aqui algumas campanhas aí. Até a Benetton cair na sua própria armadilha, né? Porque ela parou na hora que ela fez uma campanha extremamente desconectada da realidade, que foi muito criticada. Verdade. Teve isso também. Rebeca, procura United Colors of Benetton. Bota no Google United Colors of Benetton, aí você vai entender, aí vai ver das campanhas. Até chegar nesse ponto que a Kátia falou, realmente ela fazia umas campanhas, rapaz, era uma coisa... Então vamos brigar com a Volvo. Vamos fazer a Volvo trocar o logotipo dela. Bora. Contratando a Flow, tá tudo certo. Gente, vamos lá. Vamos para a reta final do N de hoje. Né? Lembrando para você que está nos acompanhando, agradecendo, né? Você está nos acompanhando já quase 1h30 de programa, gente. Olha só. Bom, a gente tem uma licença poética, que é o primeiro programa da 3ª temporada, então tudo certo. Mas muito obrigado você que está nos acompanhando. Lembra, né, de deixar o seu joinha, de comentar, vamos trocar ideia. A gente aqui tem várias... Hoje a gente falou de vários assuntos, né? Assuntos sortidos e de vários nichos e tudo mais. Se você discorda, tudo bem e tal, mas o grande barato do programa é isso, é que a gente discorda, a gente se respeita, e é na discordância que nasce a sabedoria. Já dizia, se eu não me engano, Sócrates ou Platão. Não me lembro qual dos dois que falava isso, mas é na discordância. E é bacana que a gente tenha opiniões diferentes, sempre com muito respeito. Então, seja muito bem-vindo você que está nos assistindo. Muito obrigado, né, pela audiência. E vamos para a reta final do M de hoje, com dicas de livro. Né? Dicas de livro. Deixar a convidada começar aqui nosso momento dica de livro. Kátia, por favor, suas dicas ou sua dica de livro. Eu vou começar pelo que eu estou lendo no momento, que é O Quarto de Despejo, O Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. É um livro que faltava na minha biografia, uma escritora brasileira, e que foi descoberta pelo Audálio Dantas, um jornalista super conhecido, e que eu trabalhei com ele. E incrível que eu não sabia dessa história, não sabia que ele tinha descoberto a Carolina. O livro é muito impactante, aqui é o Quarto de Despejo. O livro é muito impactante, né? Conta a vida real dela mesmo, dentro da favela.
E o que é mais interessante, como foi escrito, acho que em 50, por ali, ela usa muito nortista, nordestino, para falar desse preconceito que a gente estava citando, que era tão comum aqui em São Paulo, ainda é, né? Mas era muito mais comum lá atrás, tá? E o segundo é uma outra escritora brasileira, mais atual, esse eu já li, Tudo é Rio, da Carla Madeira, tá? É um livro polêmico, tem muita, ele está bombando aí, né? Mas ele é um pouco polêmico, porque ele mostra uma agressividade masculina, doméstica, contra a mulher, mas por um outro viés. É bem interessante, é bem impactante, e dá para ler rapidinho, porque a história é muito comovente. E um linguajar meio mineiro gostoso, sabe? É bem legal. Um cadinho, né? Um cadinho, um trenzinho. Bem gostoso. Bacana. Rebeca, vamos lá, vamos na já mudei os livros que eu ia indicar pela nossa conversa de hoje. Eu também. Mas tem dois. Para fazer mais sentido para a audiência, né? Tem dois. Um que eu li recente no mestrado, e eu indico muito, que é Lipovetsky, é um filósofo francês, que fala a estetização do mundo, sobre o capitalismo artista. E aí a Kátia falou nessa questão da jornada aí, do capitalismo, das eras, e ele fala muito dessa era atual que a gente está vivendo mesmo, da hipermodernidade, dessa questão das emoções, do design afetivo. Enfim, é um conteúdo bem legal. E o segundo foi um que eu comecei a ler, que é Empoderamento, de Joyce Bert, também fala sobre feminismo e tudo mais, e aí acho que já entra um pouquinho no conteúdo que a gente conversou hoje. Boa. Esses dois. Mr. André Carvalho, você vai vir de clássico ou você vai mudar? Não é um clássico, mas é importante. Mas só para fazer um complemento que você falou, que nas diferenças que a gente se entende, a gente vai para que a referência que eu queria fazer, que era o Heráclito, que é o pai da dialética. Sim. Então, a dialética ela é pautada nas diferenças, né? Sim. E você chega a um outro raciocínio, você vai de A, ponto A para o ponto B, e você chega no ponto C, que é completamente diferente. Então, nos nossos diálogos, para quem tem uma cabeça aberta, a gente chega a um consenso que é um ponto diferente, que não é o meu nem o seu, é um ponto que passa a ser nosso. Verdade. E aí a gente vai também ampliar para o espectro político, né? De direita e esquerda. Se a gente chegar a pauta como um consenso, a gente chega num equilíbrio que vai atender ambas as partes. Verdade. Então, quando chega no consenso, você vai ter que abdicar de algumas coisas e o outro também. O meu clássico, hoje vai ser em real. Esse aqui, Comunicação Empresarial, ou agora o título, eu não lembro agora o subtítulo. A construção da identidade, imagem e reputação. Isso, por quê? Porque vai como a memória afetiva. Isso eu ganhei da minha professora, que era da parte de RH, que quando eu fiz minha pós-graduação em Comunicação Empresarial. Então, um livro vai ser técnico hoje, bastante útil e traz essa carga emocional. Muito bem. Bom, eu também mudei meus livros. Eu tinha separado, que nem a Rebeca. No andar da carruagem, eu falei, para tudo que eu vou mudar. Eu tinha separado, mas mudei. Bom, eu vou começar aqui dando a dica do Isso é Marketing, do Seth Godin. Para ser visto, eu preciso aprender a enxergar. Gente, eu acho sensacional o título e remete até à famosa miopia de marketing, tal, que é uma tese muito interessante para quem não conhece. E é um livro muito bacana. Tá? O Seth Godin está na moda, mas não é só por ele estar na moda, é muito bacana. Estou até com o livro aqui em mãos. É muito interessante. É um livro assim, que eu recomendo com muita força, digamos, para profissionais de marketing, para a área de comunicação, então, e inclusive para curiosos. É um livro muito interessante, uma linguagem muito fácil, inclusive, muito gostoso de se ler. Tá? Então, isso é marketing. E o outro livro, aí eu mudei. Esse outro livro um livro que eu, inclusive, eu presenteei. Eu dei para minha mãe, ela pirou, ela adorou esse livro. Mais Forte do que Nunca. Caia, levante-se e tente outra vez. Brené Brown, autora da Coragem de Ser Imperfeito. Gente, eu vou falar uma coisa. Amo ela. Você ama ela? Então, por favor, esse livro eu não sei nem o que falar, porque eu não li, porque eu ia ler e dei para minha mãe. Minha mãe falou, eu posso ler? Eu falei, tudo bem. Ela não me devolveu. Ou seja, acertei na mão, só que eu não li. Qualquer coisa de Brené Brown. Ela pirou, sério, ela pirou, a coisa assim, absurda, então acredito que o livro é uma boa recomendação, né? Mas eu vou ver se eu consigo ler, ou então vou ter que comprar outro, né? Enfim, o livro, presente bom,
Mas, enfim, gente, de qualquer forma, Sandro, os YouTube, os TEDx da Brené Brown são muito bons. Então, para quem não quer ler, vale a pena muito. Bela dica. É verdade. Pô, e a sua também, excelente. Gente, vamos lá. Reta final, considerações finais. Primeiro M da terceira temporada. Estamos abrindo os trabalhos da terceira temporada. Então, vamos lá. André Carvalho, considerações finais. Na sequência, a Rebeca. Passa a bola para mim, que eu entrego para a Kátia fechar num grande final. Então, por favor, Mr. André, hoje você está assim, super fuziante. Menos. Eu queria, assim, verborrágico. Menos. Vamos lá, meu amigo André Carvalho, para suas considerações finais. Você tem, Vamos para a nossa... tem 47 minutos para encerrar essa consideração. 47 minutos e meio, né? Então vamos para essa abertura da terceira temporada do M. Fomos um papo de elevador, um elevador do prédio Burj Khalifa, que tem quase 1.000 metros, ou então foi um elevador do Willy Wonka, para quem viu a primeira versão de 72, o elevador do Willy Wonka fazia o passeio assim. Foi um papo de elevador extenso, mas completo, complexo e cheio de nuances. E assim como todo bom papo, seja de elevador ou não, ele tem que ser assim. E no final a gente tem que carregar alguma coisa e deixar alguma semente. Eu acho que a gente deixou nessa edição de hoje. Boa. E agradecendo, óbvio, a Kátia, que faz parte, porque um jogo de frescobol, um jogo de tênis, a gente não joga sozinho. Verdade. Não, e uma bela resenha não dá, você não conversa com o espelho, tem que ter pessoas. Vamos lá, Rebeca, com você. Feliz com a convidada de hoje, né? Começando aí essa terceira temporada do M. Feliz de estar começando aqui na banca também. Acho que o sentimento é de gratidão pela palavra, que a gente usou bastante, mas pela discussão, né? Gratidão pela discussão, por trazer temas tão importantes para a sociedade, né? Para a nossa audiência. Então, acho que foi bem positivo o nosso papo hoje. Esperamos os próximos. Muito bem. Eu queria também agradecer a presença de todos, agradecer a Kátia, aproveitar também e deixar o convite aqui no ar para a Kátia voltar mais vezes, por favor, Kátia. A gente tem essa muito assunto, chata, né? Muito assunto. A gente tem essa mania chata de fazermos amigos. Nossos entrevistados, entrevistadas, todos viram amigos e amigas. Então, assim, por favor, volte mais vezes ao M. E quando volta, a gente adora, tá? A gente gosta muito porque a gente só volta para o lugar que a gente gosta. Ninguém volta para o lugar que a gente não gosta, que você não gostou. Então, por favor, volte mais vezes. O convite fica aqui no ar. E é com você agora. Você vai fechar o nosso primeiro M da terceira temporada. Muito bacana ter você aqui com a gente. E fica à vontade, o programa é todo seu. Como eu falei para o André, para a Rebeca, o tempo está estourado, mas se você puder ser sucinta, você tem 37 minutos, 36 agora, para encerrar o M de hoje. Sandra, só quero agradecer aí a oportunidade de conversar com você, com a Rebeca, com o André, e passar alguma mensagem, né, para quem está nos ouvindo. Foi uma discussão assim, de alto nível mesmo, e quando eu falo de alto nível é isso, acho que o André tocou no ponto, né? A gente vem com as nossas posições, a gente nunca está certo completamente, a gente está sempre aprendendo, e aprender com vocês foi bem gostoso hoje, né? Acho que diferente de outros programas que eu já participei, poder jogar essa bola, outro recebe, corta, traz de novo, o programa fica muito mais legal. Esse é o objetivo, eu acho que foi bem, bem gostoso. Eu estou super à disposição para as próximas, só me convidar, e vocês perceberam que eu falo bastante e trago temas polêmicos ou não. Eu gosto de conversar. A gente adora. Seja sempre muito bem-vinda, Kátia, seja sempre muito bem-vinda. E a gente costuma falar aqui que não é o quanto você é incrível, é o quanto você ajuda as outras pessoas a serem incríveis, né? Isso é que é importante. Então, bom, fechando, eu estou quase me sentindo Miguel Falabella depois que eu falei isso, estou quase fechando o programa. Mas muito obrigado pela presença de todos e até o próximo M. Obrigado você que eu estou lá na telinha, a gente se vê sempre aqui no YouTube. Valeu, pessoal, beijos e abraços. Obrigada. Muito bom.